Amigos, meus amigos do coração, hoje nós vamos estudar sobre algo bastante interessante que fala sobre pregar os espíritos em prisão, tá bom? Isso está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 19 e 20, diz assim: no qual também foi e pregou o espírito em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Meus queridos, 3 grupos disputam esse texto no intuito de abonar suas doutrinas. O grupo espírita, para aceitar a existência de espíritos desencarnados ou encarnação. O grupo evangélico para advogar a imortalidade inerente da alma. Já os católicos, nesses versos, se apoiam para provar o purgatório. Muitos assim entendem que em espaço entre sua crucifixão e ressurreição, Jesus pregou aos supostos espíritos encarnados dos antediluvianos. Efetivamente, tal texto deve ser analisado sob a luz de outros textos paralelos, para descobrir-se a verdade e o que pretendia Pedro em sua explanação. Antes, porém, você não deve prescindir da eterna verdade, que é a graça finda por ocasião da morte da pessoa. E não há, em hipótese alguma, segunda oportunidade de arrependimento para o pecador após seu falecimento. Com a morte cessam as oportunidades de salvação, de acordo com Hebreus, capítulo 9, versículo 27, Eclesiastes 9, versículo 5 e Gálatas 6, versículo 10. Diz a Bíblia que a alma é mortal, de acordo com Ezequiel 18, versículo 20, e que os mortos estão com a consciência apagada na morte, de acordo com o Salmo 146, versículo 4, Eclesiastes 9, versículo 5 e 6, Jó 14, versículo 14 e 21, João 11, versículo 11, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não há esperança alguma de os mortos aceitarem a salvação, de acordo com Isaías 38, versículo 18 e 19. Por conseguinte, é horrível admitir que a sepultura haja seres conscientes capazes de ouvir e aceitar o Evangelho. Pior ainda, com referências contemporâneas de Noé, que foram afogados pelas águas do dilúvio. Ademais, aceitar que Cristo pregou a espírito desencarnado dos antediluvianos nos Hades, Hades quer dizer sepultura e inferno, é aceitar, de certa forma, a estranha doutrina do purgatório. Fosse também verdade que tal pregação se deu, teremos de admitir que Jesus agiu com parcialidade, isto é, concedeu segunda oportunidade de salvação aos pecadores do tempo de Noé e aos demais pecadores de outra geração não. Até Lúcifer assim teria razão ao reivindicar a segunda chance de perdão. Ora, o próprio Senhor assegurou que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, de acordo com Mateus 12, versículo 31. E esse pecado é a resistência sistemática e deliberada aos apelos deste divino ser. A pessoa que comete tal pecado está selada para a perdição. Os antediluvianos tiveram 120 anos de graça, de acordo com Gênesis capítulo 6, versículo 3. Todo esse tempo o Espírito Santo apelou insistentemente aos seus corações através do pregoeiro da justiça, Noé. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. E antes, ou seja, e estes rebelados resistiram, recusaram a longanimidade de Deus, até que a paciência divina esgotasse. Assim, cometeram um pecado imperdoável. E se é imperdoável, não pode haver segunda oportunidade de perdão, nem mesmo vivo, quanto mais morto. Finalmente, Pedro não diz que eram espíritos desencarnados, em forma apenas espírito. Portanto, nesta assertiva do apóstolo, o lógico e razoável é aceitar que o espírito é um símbolo de pessoas. Alguns exemplos. Meu espírito significa mim, eu. Teu espírito significa tu e você. Tu e você. Simples assim. O Adam Clarke, concluído pela impossibilidade de se tratar de espírito desencarnado, diz que a frase os espíritos dos justos aperfeiçoados, de acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 23, certamente se refere a homens justos e homens que se acham ainda na igreja militante e o pai dos espíritas. Hebreus 12, versículo 9. Tem referência a homens ainda no corpo,
e o Deus dos espíritos de toda a carne, de acordo com Números capítulo 16, versículo 22, capítulo 27 e 16, significa homens e não estado desencarnados. Eminentes teólogos partidários da doutrina imortalista recusam a teoria de Pedro, de que Pedro, nesse texto, ensina a imortalidade da alma. Eis alguns. O Dr. Pierce, da Igreja Anglicana, diz: é certo, pois, que Cristo pregou aquelas pessoas que nos dias de Noé eram desobedientes em todo o tempo e que a longanimidade de Deus esperava, e, consequentemente, enquanto era oferecido o arrependimento, é igualmente certo que ele nunca lhes pregou depois de haverem morrido. Após o testemunho de John Wesley, por meio de que espírito ele pregou, através do ministério de Noé, aos espíritos em prisão, isto é, os homens perversos antes do dilúvio, quando a longanimidade de Deus esperava, durante 120 anos, por todo o tempo em que estava sendo preparada a arca, quando então Noé os ademostrava a que fugissem da ira futura. Finalizando, irmãos, a obra de Jesus foi a abertura da prisão aos presos, de acordo com Lucas 4, 18 e 21, Isaías 42, 6, 7 e 61, versículo 1. Toda pessoa desobediente está presa ao pecado, de acordo com Provérbios 5, versículo 22. Pecado é a prisão do Satanás. Quem morre no pecado está irremediavelmente preso até o juízo final, de acordo com Hebreus capítulo 9, 27. Seguramente, os apelos ao arrependimento feitos por Jesus aos homens de seus dias foram os mesmos veementes apelos feitos por Noé em sua época. Em outras palavras, Jesus Cristo pregou aos antediluvianos pelo Espírito Santo através do ministério de Noé durante o tempo de construção da arca, 120 anos. Portanto, espíritos também significa pessoas. Que Deus abençoe ricamente a todos vocês.